Bem, de volta. O assunto de hoje aqui no Negócio na Pauta é a aprovação e sanção do Plano Diretor da cidade de São Luís. Passado todos esses trâmites de aprovações e atualizações de leis, o que podemos esperar de positivo para a cidade e seus cidadãos? Então vamos voltar aqui a conversar com nossos convidados. Bem, talvez seja a grande expectativa, né? Porque a gente fica falando e a gente tenta aqui no programa ser o mais didático possível, né? Porque apesar de ser um programa de economia e negócio, tem todo tipo de pessoa que assiste, graças a Deus. A gente às vezes é abordado na rua por donas de casa, atendentes de loja, assiste o programa lá e tal. Então o que a gente quer trazer é esse debate para a sociedade. Então de vez em quando aqui a gente tem que estar esclarecendo um terminho técnico. O que é isso aqui, né, que eles estão falando? Talvez para nós aqui seja termos fáceis de entender, mas para a população de maneira geral não. Mas, enfim, Roberto, o que você espera depois de tanto tempo aí? O que isso vai trazer de positivo? A aprovação desse plano e as leis complementares que vêm pela frente. Infelizmente não aumenta gabarito por enquanto. Para começar, as pessoas realmente confundem muito o plano diretor com a lei de zoneamento. O plano diretor, como a gente já falou aqui, é políticas públicas. A lei de zoneamento é que vai definir tudo isso. A ocupação do território vem aí. Mas é importante o plano, é importante porque ele vai dar as diretrizes do desenvolvimento da cidade, né, para onde vai crescer, né, as criações. Por exemplo, um mapa que é muito importante é o mapa urbano e rural, que tirou da ilegalidade muitas ocupações antigas que viviam em zonas rurais e hoje vão passar a conviver na zona urbana. Qual é a diferença disso? Incentivos. Você pode incentivar, inclusive com programas federais de financiamento, quando é a zona urbana. Isso foi uma grande discussão aí ao longo de um tempão que a lei estava diminuindo a zona rural e aumentando a zona urbana. Sim, mas a zona urbana aumentou, né? As pessoas passaram a ocupar o território e isso aí é inevitável que aconteça. Então, trouxe uma definição e uma clareza nessa ocupação. E a possibilidade desse zoneamento futuro prever essas coisas que já foram discutidas aqui. Aonde pode se ter adensamento, para onde aqui vai se direcionar o desenvolvimento da cidade. Essa questão dos vazios urbanos, eu acho que a partir do momento que se tiver um zoneamento e fique claro qual é a modalidade de ocupação daquela área, ela vai entrar em negócio. Ela vai deixar de ser um vazio urbano e vai se transformar num edifício, seja ele comercial ou residencial. E a ideia também, a Érica pode me corrigir se eu estiver errado, mas é que nessas zonas se fomente não só a habitação, mas também todo o comércio de vizinhança. Aonde tem gente, tem comércio. Se você tem um quantitativo suficiente de pessoas morando em determinado lugar, é lógico que aquele comércio vai progredir. Então, é uma coisa ligada à outra. E isso, como o Cláudio falou, diminui os deslocamentos. Essa cidade de 15 minutos é o que se espera, é o ideal. São Luís é muito espalhada, se demora muito para ir de um ponto ao outro da cidade. Então, se você tiver serviços e tiver negócios próximos às residências, tendo esse uso misto da zona, tendo negócios, tendo comércio e tendo habitação, é lógico que a cidade vai ficar mais confortável e, com certeza, se diminui a pressão de trânsito. Mas com isso não é deixar de lado um plano de mobilidade adequado ao novo modelo de deslocamento que as populações têm. Inclusive já pensando em toda a tecnologia que se tem hoje disponível, né? Os veículos leves sobre trilhos, os corredores segregados de ônibus, né? Que te facilita o deslocamento, dá velocidade para esse transporte e, ao mesmo tempo, atinge muito mais pessoas que estão se deslocando. Não ter só o foco no transporte individual, mas também se pensar nessa questão do transporte público. Das ruas, tira né? O carro da rua. Agora, uma coisa que é importante é que, na verdade, o crescimento da mancha urbana da ilha de São Luís está indo para o noroeste, né? Onde você tem as linhas de limites entre os municípios cada vez mais indistinguíveis, né? Como compatibilizar todas essas legislações urbanas desses 3 municípios, ou 4, daqui a pouco até Raposa, né, Érica? Primeiro a gente tem que ter uma boa integração metropolitana. A gente tem que estar atento, realmente, como a gente é uma ilha, como você bem falou, os limites já estão, pelo menos, São Luís e São José de Ribamar.
já estão bem conurbados, você tem que observar o que o município vizinho está fazendo, porque já tem uma área que fica uma área de confluência que você não percebe mais tanto o que Tem é São áreas Luís. que são quase de conflito, como ali no Quatraque, Passo Lumiar e São Luís, né? Sim. Pois é, então tem que ter essa integração, tem que ter uma boa conversa assim, entre os gestores dessa cidade para, de fato, fazer algo metropolitano, sim, isso é importante, né? Eu queria só resgatar um ponto que o Roberto colocou, é que é realmente muito importante ter usos residenciais junto com usos de serviço, com usos comerciais para a cidade. A nossa legislação atual, você vê até pelo nome das zonas, zona residencial, zona turística, né? Zona administrativa. Isso aí é de um período de planejamento muito antigo. O ideal agora é que sejam todas mistas, né? De 70, que é de Brasília, que onde tinha aquelas superquadras e aqueles Sim. setores. Né? Então, isso não é bom para a cidade. A gente vê hoje, por exemplo, ali na Alemanha e parte da Alemanha do João Paulo, na nossa legislação de 92, não pode ter serviços. Por exemplo, o escritório de advocacia, pela lei de 92, não poderia ser feito ali. Olha a insegurança que dá. Entendeu? E gente que trabalha ali, que precisa trabalhar ali, entendeu? E então, até assim, porque com o home office agora cada vez mais presente... Isso, realmente, depois da pandemia, o habitar e o trabalhar na cidade mudou muito. A forma como você vê a cidade ficou completamente diferente. Na época da pandemia, todo mundo foi pego de surpresa. Meu Deus, como é que a gente vai fazer agora as reuniões? Como é que as coisas vão acontecer? E todo mundo se adaptou e hoje a coisa mais simples da vida é fazer uma reunião online e resolver Sim. tudo de casa. Isso. Né? Então, por isso também a necessidade de dar maior conforto ali perto de você, na sua casa, e ter maior quantidade de serviços, de comércios perto de você. Porque se você está trabalhando em casa, você precisa descer para resolver uma coisa no seu comércio, está ali perto. Então, tem a oferta realmente de serviços e de comércio perto de você. Você precisa se deslocar para resolver as coisas. É verdade. Agora, apesar de isso que a gente falou aqui, que já há uma certa especulação, Cláudia, a tendência de subir o gabarito ou o tamanho, né, das edificações, como o Roberto falou, você acha que é uma tendência de os imóveis por metro quadrado ficar mais barato? Porque há uma certa preocupação disso aqui em São Luís, né? Eu acredito que se torna mais barato, porque você otimiza o terreno, tá certo? Você otimiza os custos públicos, tá? O que é que acontece com a legislação ultrapassada? Você veja que a cidade de São Luís, em alguns locais, ela vai se ajustando na informalidade. O DPU tem um registro de 50 mil imóveis na informalidade entre a Ponte Bandeira Tribus e até o Barreto, ocupando área que dentro da lei não se permite, que é nas margens do rio. E até da antiga ferrovia, né? E simplesmente acontece. Quem é que se prejudica com isso? Se prejudica a parte informal, que constrói errado, gasta a mesma coisa, gasta muito mais, e fica com uma infraestrutura precária, sem condições. São pessoas pobres, e se prejudica a cidade como um todo. Nós temos aqui uma massa grande de pessoas na informalidade que não tem acesso ao financiamento imobiliário. Entendeu? Tá certo? Você vê, tem alguns pontos de modificações, de tentativa de melhorar. Na Ilhinha mesmo tem alguns prédios do Minha Casa Minha Vida que foi feito lá. Aqui na Camboa também tem. São esse tipo de procedimento que tem que se tomar. Você tocou num ponto importante, né? Existe uma expectativa que determinadas áreas aqui dentro do município, que já estão completamente urbanizadas, são cidades, elas ainda foram caracterizadas como zona rural. E tem suas explicações, a Érica aqui já me explicou. E aí tem a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que agora parece que vai tomar um novo impulso. E a tendência desses empreendimentos que sejam colocados nessas áreas, né, que são na borda das áreas urbanas. Será que a gente consegue ainda resolver isso de alguma forma? Porque, de um lado, essas populações dessas zonas rurais foram beneficiadas de alguma forma, beneficiadas aqui entre aspas, elas acabam perdendo o acesso a empreendimentos desse tipo, né? Não, é importante você ter, em toda a localidade, você ter um misto, tanto pessoas de o melhor poder aquisitivo, com médio e de menor. Porque a pessoa que trabalha
em um emprego de menor poder aquisitivo, de mais baixo valor salarial, está junto com quem também trabalha, que tem um salário maior. Tá certo? Então você concentra vários tipos de imóveis em torno de um bairro. Tá certo? Senão fica uma pessoa que vai ter que se deslocar 1 hora para ir para o seu trabalho. Tá? O que é que nós temos, o que é que a gente precisa ver? A cidade se ajusta informalmente. Quando a legislação não acompanha, e aí o que é que acontece? Você fica sem acesso à legalidade. O que é legalidade? A legalidade é você fazer a coisa ordenada. Acaba Tá que a certo? ocupação vem de maneira informal, né? Informal. E aí Tá você certo? tem Hoje problema. tem área consolidada que é preciso resolver. São Luís não podia ter usina de asfalto dentro da ilha de São Luís. É claro que tinha usina de asfalto, porque senão não tinha asfalto na cidade. Mas era, entre aspas, ilegal. Não é verdade? Tá certo? Como é que você não vai ter uma usina de asfalto dentro de uma cidade? Eu acho Então, a própria necessidade já leva a acontecer. a necessidade acaba atropelando o que está escrito. Está né? escrito, é como se diz, a lei ficou obsoleta e a cidade passou por cima. Isso vai acontecer algumas vezes, até porque o prazo de revisão são 10 anos, né, Érica? Para o plano diretor, sim, Sim, né? plano Espera-se diretor. que a lei de zoneamento ela Sim. ande no mesmo compasso, no mesmo espaço do plano Não diretor. passa mais tanto tempo. É. Gente, como estava previsto, a gente começou uma conversa aqui que acho que vai se estender por não sei quantas horas e tudo mais. E é uma pena por um lado, mas por outro lado, vai nos dar a oportunidade de trazer mais pessoas gabaritadas e capazes de fomentar essa discussão aqui, além dos que já estão presentes. Queria agradecer a presença do Cláudio, da ADM, a presença aqui da Érica Garreta, do INCIDE, e mais uma vez de Roberto Furtado. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado pelo convite também. Estamos à disposição. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento da B2O Partners e de Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.